Bem-vindos. Quando a gente pensa nos essênios, sabe, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma. Aquela coisa dos monges de branco, meditando, Exato. monges pacíficos no deserto. Mas e se essa imagem for tipo assim, só um disfarce? E se por trás dessa calma toda eles fossem, na verdade, uma força de elite espiritual, guerreiros em espera, se preparando para uma batalha cósmica? E se eles tivessem deixado para trás um manual de operações para essa guerra? Olha, a tese é precisamente essa. Escondido lá nos manuscritos do Mar Morto tem um conjunto de textos que, vamos combinar, parece menos um livro de orações e mais um arsenal. Um arsenal. Sim, um Sidur, que é um livro de liturgia, né? Mas que funciona como um manual militar para a guerra espiritual. A gente pode chamar de o livro de guerra dos filhos da luz. E é esse manual que a gente vai decodificar hoje. Certo. Vamos lá então, porque, bom, todo manual de guerra começa definindo o inimigo, né? Contra quem exatamente os essênios estavam lutando? Quem eram os tais filhos das trevas? E é aí que a coisa fica fascinante, porque o alvo principal não são os anjos caídos que todo mundo imagina. Não. Não. Os textos são muito, muito específicos, quase técnicos. A oração de Noat, por exemplo, que está logo na primeira sessão, deixa bem claro. O inimigo são os espíritos dos bastardos. Espíritos dos bastardos. O que é isso? Isso só pesado. Não estamos falando de demônios, então. Exatamente. E a realidade que eles descrevem é, de fato, uma fantasia bem sombria. De acordo com a teologia deles, que bebe muito do livro de Enoque, esses espíritos bastardos são as almas desencarnadas dos nefilins. Os gigantes da Bíblia, de Gênesis 6? Esses mesmos, os que nasceram da união proibida entre anjos caídos, as sentinelas, e mulheres humanas. Quando veio o dilúvio, os corpos gigantes deles foram destruídos, mas os espíritos, por serem híbridos, eles não foram para um lugar de descanso, eles ficaram aqui, na Terra. Nossa! Então não são demônios, mas fantasmas dos filhos monstruosos deles. E esses espíritos ficaram por aí vagando. Pior que isso, ficaram famintos. O manual descreve eles como parasitas, e essa palavra é crucial. Parasitas. Atuando tanto no plano espiritual quanto no biológico. Para um essênio, uma doença física muitas vezes não era só uma falha do corpo, era um ataque direto, uma opressão ou até possessão por parte desses seres. Eles não só tentavam a alma, eles infestavam o corpo para consumir. A guerra era na alma e na carne. Isso muda tudo sobre como a gente vê cura e doença. Um resfriado podia ser o primeiro sinal de um ataque espiritual para eles. Exato. Então tá, se o inimigo é um espírito parasita invisível, quais são as armas? Não dá para usar uma espada contra um fantasma, né? Pois é, e é aí que o manual se revela um verdadeiro arsenal. As armas são palavras, mas isso é fundamental. Não são palavras de súplica, de pedido. Elas são usadas como uma forma de tecnologia espiritual. Tecnologia espiritual, tipo, uma oração não era um apelo passivo, era mais como executar um comando? Um feitiço com resultado esperado. Essa analogia é perfeita. As orações funcionam quase como códigos de bloqueio ou escudos de força projetados para repelir, subjugar e até ferir o inimigo. É uma abordagem totalmente ofensiva, não defensiva. Olha a linguagem que eles usam na primeira invocação. O texto diz que o instrutor deve proclamar o esplendor de Elohim para atemorizar e aterrorizar todos os espíritos. O objetivo é chocar, é aterrorizar. Eles não estão pedindo proteção, eles estão declarando guerra. Eles não estão só se defendendo, estão contra-atacando no plano espiritual. Isso já é incrível. Mas você falou que tinha algo ainda mais fascinante. Sim, tem. Na segunda invocação, é um detalhe que pode passar batido, mas a conexão é extraordinária. A oração, dita por um justo, diz assim: "E fui formado da tua saliva." Da saliva. Ok, uma imagem forte, né?
Mas o que chama atenção é a nota de rodapé no próprio documento de origem. Ela faz uma conexão direta com uma passagem dos evangelhos. E Yeshua, Jesus, usando a própria saliva misturada com barro para curar um cego. Espera um pouco, isso é explosivo. O documento essênio sugere que Yeshua estava usando uma técnica deles. Isso redefine a origem de alguns milagres. Sugere que ele era um mestre praticante dessa tecnologia espiritual. A nota de rodapé no material que a gente usa como fonte faz essa conexão de forma direta. Ela convida a gente a pensar. Não está afirmando que ele era um essênio, mas levanta a pergunta, né? Estaria ele usando técnicas avançadas que faziam parte do treinamento dessa ordem? A conexão é, no mínimo, provocadora. Com certeza. E isso nos leva a um ponto maior. Se existem técnicas, um inimigo específico, então a luta não é só contra espíritos aleatórios. Deve existir uma estrutura maior por trás, uma hierarquia. Um conflito em outra escala. Exatamente, uma escala cósmica. O manual enquadra tudo como uma guerra entre duas ordens sacerdotais opostas. De um lado, a ordem de Malquisedeque, o rei da justiça. Os essênios se viam como os guardiões dessa ordem. Certo. E do outro lado, a ordem de Malquireishá, o rei da maldade, liderada por Belial ou Satã. Não era só bem contra o mal, era ordem contra desordem, numa luta pelo controle da criação. Uma guerra de ordens. Toda a hierarquia das trevas precisa de um exército no mundo físico, né? Onde eles viam essa ordem do mal se manifestando na época. Eles tinham um alvo muito bem definido. Os textos associam os seguidores de Malquireishá aos Quitim. Quitim. Era o codinome essênio para Roma. Para eles, o Império Romano não era só um opressor político. Era manifestação física, o avatar do reino de Belial na Terra. Cada centurião, cada coletor de impostos, era uma ação direta de Malquireishá. Que loucura! Então a resistência judaica contra Roma, para eles, era a linha de frente de uma guerra espiritual muito maior. A política era só a ponta do iceberg de um conflito celestial. O que me leva à pergunta óbvia. Como seria a batalha final? Exato. Como eles imaginavam o dia D dessa guerra? E eles tinham uma visão muito clara. A seção V do manual, a Batalha dos Filhos da Luz, que vem do famoso Pergaminho da Guerra, um QM, não é uma profecia vaga. É um plano de batalha. Um plano mesmo. Tático. Extremamente tático e visual. Descreve batalhões marchando em formação, sob estandartes com inscrições como a verdade de Elohim, a destra de Elohim, a ira de Elohim. Isso não são só nomes de unidades, são declarações de guerra. Quase como se os estandartes fossem armas. E os anjos? Onde eles entram nesse plano? O fascinante é que eles não são uma força de apoio que chega no último minuto. Eles estão integrados na estrutura militar desde o começo. Integrados como... O texto descreve as torres de batalha e detalha o que devia ser escrito nos escudos dos soldados, que ficavam nelas. E os nomes dos 4 arcanjos: Micael, Gabriel, Sariel e Rafael. Nossa! Então, quando um guerreiro levantava o escudo, ele não estava só se defendendo de uma flecha. Ele estava, de fato, invocando o poder de um arcanjo para lutar com ele ali, na linha de frente. Precisamente. A cena que o pergaminho descreve não é uma missa, é uma formação militar onde legiões de anjos invisíveis têm posições designadas. É a fusão completa do exército celestial e terreno. Imagina a cena. Milhares de guerreiros, disciplinados, e ao lado deles, ombro a ombro, fileiras de entidades angelicais, todos avançando juntos contra as forças de Belial e seus aliados humanos, os romanos. É de arrepiar, é uma imagem inacreditável. E, depois dessa batalha épica, o que acontece? O manual descreve a vitória. Sim, de forma inequívoca. Ela fala de um tempo em que Satanás, Belial, será finalmente derrotado, e os justos verão uma paz duradoura. Cita um trecho que resume tudo. Não haverá mais Satã ou qualquer destruidor maligno, pois todos os seus dias serão dias de bênção e de cura. O manual todo é um testamento da fé inabalável que eles tinham nesse triunfo. Uma fé que os levou a dedicar a vida inteira se preparando para isso. O que nos deixa com um pensamento final, né? Esse manual
Esse arsenal de tecnologia espiritual foi preservado por 2000 anos, selado nas cavernas de Qumran, esperando para ser redescoberto. Como uma cápsula do tempo, exato. Se os essênios acreditavam que essa guerra era real, que o inimigo era real e que eles tinham as armas para lutar, a pergunta que fica no ar é: essa guerra acabou ou só o campo de batalha que mudou?